Olá, pessoal. Agora dando sequência, então, nós vamos falar sobre o reator tubular, que é o nosso segundo reator do tipo de escoamento contínuo, tá? O reator tubular, então, ou conhecida como PFR, ele consiste do quê? Ele consiste de um tubo cilíndrico que a reação vai acontecer dentro desse tubo e ele é operado em regime estacionário. Então, é um tubo que nós vamos passar, né? Vai entrar nossos reagentes e vai sair nossos produtos, e dentro do reator, à medida com que vai caminhando ao longo do meu reator, a reação vai acontecendo. Então, olha só, aqui nós temos a figura de um reator PFR. Olha só, um guindaste está levantando ele. Vocês podem ver, olha a proporção. Aqui nós temos um automóvel e aqui o reator. Então, vocês podem ver que é um reator bem grande, né? Pessoal, aqui a gente tem o nosso reator PFR da aula de Lab, lá no módulo de Engenharia Química. Aqui eu vou fazer uma injeção para vocês de azul de metileno, 1 ml nessa seringa, na base do nosso reator PFR. Propositalmente, o fluxo ele encontra-se laminar para que vocês verifiquem que nós temos variação radial, ou seja, nós vamos ter aquele perfil, né, de escoamento. Vejam bem. Então aqui eu vou fazer a injeção. Então eu tirei a agulha, inseri a seringa e vocês conseguem verificar? Olhem só, nós temos o perfil parabólico, então. Por quê? Porque o meu escoamento, ele está laminar. E eu não quero isso. Eu quero que o meu reator, ele não tenha variação radial. Ou seja, eu não quero que ele tenha esse perfil parabólico. Para tanto, eu necessito, então, entrar com um regime turbulento, ok? Então, isso daí é praxe que vocês precisam fazer, tá? Para que o reator de vocês não tenha esse perfil parabólico. Então, a reação, né, como se ela fosse acontecendo aqui, e vocês vão conseguir ver que, à medida com que nós temos, né, olha só, um perfil bem parabólico, ele vai subindo. Entenderam, pessoal? Retornando, então. O reator tubular PFR, então. O reator tubular PFR industrial, ele é um reator de manutenção relativamente fácil, porque ele não tem partes móveis, ele é um reator composto de tubos. Então, ele é uma manutenção relativamente fácil. Ele, diferentemente do CSTR, é o reator que produz a maior conversão por volume do reator. Por quê? Porque eu tenho vários tubos, eu consigo ter uma área muito grande de escoamento. Então, a minha molécula, eu consigo, né, como nós temos vários tubos dentro, eu consigo fazer o seguinte, né, eu tenho vários tubos passando, certo? Vários tubos passando. Opa! Então, a molécula, ela consegue permanecer dentro do reator um tempo muito maior. Então, o comprimento do reator aqui, ele é um fator muito importante. Porque quanto mais comprido eu tenho o meu reator, mais tempo a minha molécula vai permanecer dentro do reator, escoando até ela sair, maior vai ser o meu rendimento. Então, consequentemente, o reator tubular, o PFR, é o reator que produz a maior conversão por volume do reator. Por quê? Porque eu consigo fazer o quê? Empilhar vários tubinhos, né? Olha lá, a fotinho que a gente tinha. Vários tubos. Então, a molécula inicia, entra aqui, daí ela vai para debaixo, daí ela passa aqui. Então, ela permanece um tempo muito maior do que no CSTR, por exemplo, que eu precisava colocar vários CSTRs em série, certo? É difícil de controlar a temperatura e pode ocorrer pontos quentes quando a reação é exotérmica, justamente por quê? Porque se eu tenho vários tubos, eu tenho vários cotovelos, várias voltas, então é muito difícil eu manter uma distribuição homogênea de temperatura. Aqui a gente tem um reator industrial e aqui vocês podem ver que no lugar de ser, nesse daqui, né? Esse daqui vários tubos e esse daqui no lugar de ser vários tubos fazendo volta, são vários tubos mesmo, um em cima do outro, mas eles não fazem
a voltinha. Então, a reação também pode acontecer. E daí, então, aqui é modelado como se cada buraquinho desse daqui fosse um reator, entenderam? Um reator tubular. É encontrado na forma de longos tubos, como na forma de vários reatores menores em feixe de tubos. Então, esse daqui é o feixe de tubos e esse daqui é como se fosse vários tubos, né? Porque aqui a gente tem um cotovelo aqui ligando um tubo ao outro, né? Que seria essa fotinho aqui do reator pretinho, entenderam? Aqui a gente tem outra foto do reator tubular, um PFR. Então, vocês podem ver os feixes de tubo, né? Os feixes de tubo. Isso daqui é um forno. Então, aqui a gente tem resistências ao longo dessa parte aqui. A reação acontece aqui, nessa parte de vidro aqui. Então, a gente abraça o reator com esse forno para que a gente possa manter a temperatura do meio, entenderam? Então, é um PFR provavelmente aqui que opera a temperaturas de 500, 600 graus pelo menos. Vantagens, principais vantagens, operação contínua, é uma vantagem, né? Nós já falamos antes que é o reator de escoamento contínuo que apresenta a maior conversão por volume para a maior parte das reações em processos contínuos. Como o processo é contínuo, nós temos aqui um baixo custo operacional, a gente precisa esvaziar, parar, encher, limpar, etc, etc. E por ser um reator que é um tubo, nós não temos partes removíveis, certo? Desvantagens. Uma das grandes desvantagens, então, é a formação de gradientes de temperatura, justamente porque o reator ele é muito longo, então acaba tendo pontos mais quentes, né, se a reação for exotérmica, por exemplo. E nós temos um elevado custo de investimento. Todas as vezes que falamos em reatores contínuos, estamos falando em equipamentos auxiliares para poder fazer essa reação contínua. Então, nós temos um elevado custo com bomba, com processo de separação depois, enfim. E nós temos também queda de pressão. Por que nós temos queda de pressão? Justamente porque ele é um reator longo, certo, pessoal? E nós vamos ter lá em reatores uma parte exclusiva para estudar queda de pressão, certo? Perda de carga dentro de um reator tubular. Ele é um reator cheio de cotovelos, cheio de coisa arada. Então a gente acaba perdendo, né? Então a gente tem uma perda de carga muito significativa dentro de um reator desse. Então, para que a gente possa modelar, né, para que a gente possa fazer um projeto de um reator, um PFR real, a gente precisa levar em conta, sim, a queda de pressão, certo? Usos industriais, reações de polimerização, hidrólise, hidrogenação, cloração de aromáticos, oxidação de etileno acetaldeído ou óxido de etileno, muito importante, produção de acetato de etila, nitroanilina, entre outros. Esses aqui são alguns exemplos, certo? Aqui a gente tem um reator, só uma ilustração, um reator par. É um reator, né, PFR da marca Par Instruments, que é mais ou menos o que eu tinha dito para vocês. O reator é um reator tubular, é um tubo. Então, nós vamos ter entrada e saída, né? Entrada de reagentes ou saída de produtos. Não precisa ser necessariamente de baixo para cima, pode ser de cima para baixo também. E aqui a gente tem um forno para aquecimento ou resfriamento, né? Geralmente aquecimento, tá? Que a reação precisa de uma alta temperatura e um painel de controle. Aqui a gente tem um videozinho de um reator desse, para que vocês possam ver. O reatorzinho bem bonitinho, tudo, olha lá. Ele é o reator tubular, e daí ele tem o forno em volta. E daí ele pode também, vocês conseguem trabalhar com ele inclinado, de pé. Eu coloquei justamente esse vídeo para isso, porque como a maior parte das ilustrações o reator tá assim, o pessoal acha que o reator é só assim. Não, vocês podem trabalhar com ele inclinado, com ele a 90 graus, né, 180 e assim por diante. Ok? Certo, pessoal? Daqui a pouco, parte 4, PBR, tá?